Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, eu vou comentar esse aqui que eu li na época da faculdade, José Muro de Carvalho, Os Bestializados. Muito importante, muito interessante aqui, é um pouco de nostalgia. Eu até fui verificar aqui que fazia tempo que eu li esse livro, eu gostei muito. Queria fazer alguns comentários aqui, recomendar a leitura do livro. Muito fácil a leitura, muito interessante. Eu até reparei aqui que está no primeiro nível de anotação, na maneira que eu anotava diferente, porque me formei, acho que quase, se não é 10 anos, já é bastante tempo. Então está no primeiro nível de anotação, até colocar aqui no card, vi o convite, sempre aqui no card tem vídeos que conversam com esse aqui, que é da playlist de como estudar. Então lá eu explico algumas técnicas, tem também a maneira que eu grifo os livros, né? Eu faço as marcações do nível mais atual, né? Como eu estou marcando agora, com os vários níveis, etc. Então, enfim, queria fazer essa recomendação, fazer breves comentários aqui, talvez eu consiga colocar outros livros do autor. Parece que tem uma entrevista que eu gostei muito, que era sobre o futuro da história, ver se era com esse autor mesmo, acredito sim, ver se eu consigo encontrar aqui no YouTube e colocar aqui na descrição também. Então, como sempre, vou pedir aqui para você apoiar o canal, para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa o link, chega no site, compra o livro, qualquer outro produto, a partir dos links aqui do canal você está ajudando. Tem o botão de membros. Fica o convite para você participar dos comentários, se você gostou, não gostou da resenha. É muito importante sua participação para o YouTube entender que você gostou do vídeo, para ele recomendar aqui os vídeos aqui do canal, para você continuar assistindo. É muito importante a sua participação, se você gostou, não gostou, como eu falei, conhece esse autor, alguma sugestão de tema também. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, por tema, literatura nacional, internacional, por autores também. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Então eu não sei qual foi a edição que eu encontrei para colocar aqui na descrição, mas eu gosto muito dessa, que ela é pequena. Tem a página amarela, desculpe, a página é branca, mas o tamanho da letra é muito bom. É muito importante, eu lembro que ele conversa com a estrutura, a situação que está acontecendo. Então, basicamente o que acontece? Ele pegou uma frase, que é essa aqui do Bestializados, e falou, olha, o povo assistiu toda essa movimentação política, todas essas informações, então eu vou citar algumas delas aqui com o meu fichamento, meu roteiro, breves explicações. Então você pode ler para a diversão, você vai conseguir ler por estudo, realmente ele é um dos autores principais de várias áreas de pesquisa. Então a proposta do livro gira em torno desta frase. Então ele apresenta os grupos sociais participantes, as camadas sociais, os locais, tem algumas conclusões sobre política que conversa bastante com a situação atual. A gente pode utilizar, resgatar daqui da história para o atual. Aqui pela minha anotação eu não vi muitos itens direita e esquerda, eu sempre estou comentando porque no ano que eu estou gravando aqui, né, publicando, ainda está muito intensa essa ideia direita e esquerda. Enfim, basicamente seria isso inicialmente. Então eu já iniciei aqui o livro, na introdução, na página 9, a famosa frase de Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual iniciou o novo regime. Segundo ele, o povo, pelo ideário republicano, deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistir a tudo bestializado, que é justamente essa não participação por N motivos. Ele está trazendo aqui as dificuldades financeiras, de comunicação pela própria estrutura política aqui. Não vai ser possível resgatar aqui fazer todo o contexto de todos os itens históricos que estão acontecendo. Eu vou focar aqui nos itens da obra. Então ele continua aqui falando da economia, da população, dos impostos. Deixa eu ver aqui mais páginas. Então na página 11, o momento de transição do Império para a República é particularmente adequado para o estudo da proposta. Por quê? A implantação de um sistema de governo que se propunha exatamente trazer para o povo, para o proscênio, para o palco, a cena, da atividade política. Então aqui eu selecionei, acho que já falei algumas, mas muitas das páginas são os grupos, como cada grupo ou cada setor, na questão de dinheiro ou na questão de classe social, né, financeira, e na questão política estava participando. Então ele é bem agrupada a informação, é bem sucinto, é bem preciso, e eu gostei porque eu lembro que este livro, agora sim de memória mesmo, na época que eu estava lendo outros itens políticos, me deu um insight muito interessante. Então por isso que fazia tempo que eu queria trazer aqui no canal, mas eu fui lendo outros livros primeiro. Eu falei, não, aí eu olhei ele aqui na estante, falei, eu já vou gravar aqui, realmente eu gostaria de trazer essa resenha. Então aqui, muito interessante, aí eu já resgatei lá do final das 146, 147, justamente a opinião do povo sobre o dever do Estado. A gente poderia, a partir daqui,
ir para outras direções teóricas. Então, por exemplo, aqui, ó, a conclusão do estudo é que quase são as pessoas, de algum modo, relacionadas com a burocracia do Estado, se queixavam, sejam os próprios funcionários e operários, sejam as vítimas dos funcionários, especialmente da polícia e dos fiscais. Reclamavam funcionários, artesãos, pequenos comerciantes, uma ou outra, aqui eu acho que não vou dizer, por causa do algoritmo, mas as queixas não revelavam oposição ao Estado. Eram antes reclamações contra o que se considerava ação inadequada, arbitrária, por parte dos agentes do governo, ou então contra a falta de ação do poder público. Revelavam que havia entre a população certa concepção do que deveria constituir o domínio legítimo da ação do Estado. Pelo conteúdo das reclamações, pode-se deduzir que este domínio girava em torno de problemas elementares, como segurança individual, limpeza pública, transporte. E permanece, no entanto, o fato que entre as reivindicações não se colocava a participação nas decisões, a de ser ouvido ou representado. O Estado aparece como algo a que se recorre, como algo necessário e útil, mas que permanece fora do controle externo ao cidadão. De um lado, a indiferença pela participação, a ausência de visão do governo como responsabilidade coletiva, divisão política como esfera pública da ação, como campo em que os cidadãos se podem reconhecer como coletividade, sem excluir a aceitação do Estado e certa noção dos limites desse papel e de algumas direções do cidadão. Então aqui a gente observa justamente isso, ele traça todo esse panorama com todas as camadas, como comentei, várias participações, ele foca várias situações, aqui ó, o Rio de Janeiro e a República que não foi, que ele foca o Rio de Janeiro aqui por alguns motivos técnicos e de fontes também, mas é muito interessante a gente ver que a população não estava participando, não entendia, e até hoje, e aí passou o rádio, falou, nossa, agora com o rádio o pessoal vai participar mais, vai entender melhor, com a televisão, com a internet. E a internet trouxe muitas vantagens e também algumas desvantagens. Como tudo, eu sempre falo aqui no canal, né? A vantagem e a desvantagem das nossas escolhas. Vou falar mais algumas páginas aqui do livro. Então aqui, avançando nas páginas que eu escolhi, para não fazer ficar muita leitura, então ele participa também, ele fala da formação da cultura, depois a participação do voto, como acontecia, ele cita os autores, a parte jurídica também, alguns parágrafos, muito interessante, como eu falei, muito fácil a leitura. Eu não sei se eu comentei no começo do vídeo, mas o livro ele tem 200 e poucas páginas, é 160 do texto em si, e aí tem imagens, fontes, notas. Então, já estamos quase na metade do livro, aqui então da 49 até a 57, ele traça praticamente um parágrafo para cada grupo, ele traz então cada grupo social ou ideia que está sendo estudada, e vários, o positivismo, os socialistas, alguns grupos políticos também, os funcionários públicos, e ele vai trazendo todas essas conclusões. E aqui na 72, mais uma que eu acho que vale, claro, ele fez o contexto para conseguir mostrar a tese dele, o porquê isso estava acontecendo. Mas aqui, acho que o que vale mais a pena é essas citações aqui que fala na parte do povo no geral e essa situação que próximo do que está acontecendo hoje, a gente poderia resgatar aqui, e usando esse livro como fonte, como eu comentei inicialmente. Então, 72. De uma afirmação inicial de apatia, de inexistência de povo, passa-se então para outra, que afirma a presença de elementos da população politicamente ativos, mas não se enquadravam no conceito de povo que os observadores tinham em vista, não eram cidadãos. Aqui eu estou dizendo no sentido de resgatar, olha, desde a história do país teve vários caminhos que a gente pode discutir, e esse livro aqui é um deles. E agora uma citação da página 74. Havia uma Constituição que garantia os direitos civis e políticos dos cidadãos. Havia eleições, havia um parlamento, havia tentativas de formar partidos políticos. A mesa estava posta, porque não apareciam os convivas. Onde eles estavam? Justamente onde estava a participação em todos esses itens que eu tentei ilustrar aqui, na breve resenha, né, comentários aqui sobre o livro. E agora a última citação que eu escolhi, da página 87. No caso do Rio de Janeiro, havia também outra boa razão para que os cidadãos não se aventurassem a exercer seus direitos. Além de ser inútil, votar era muito perigoso. Desde o Império, as eleições na capital eram marcadas pela presença dos capoeiras, contratados pelos candidatos para garantir os resultados. A República combateu os capoeiras, mas o uso de capangas para influenciar o processo eleitoral só se fez crescer. Então, se chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante.
Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição e quando você usa o link você ajuda o canal. Tem o botão de membros. Faça bastante comentários. A gente se vê então no próximo vídeo.